Como eu Tá falei, bom. pessoal, continuem sentados que vamos seguir na história. Já ouviram aí a história contada pela Regina, todo esse percurso percorrido aí, junto com Samuel, somando valor, agregando e construindo um histórico de realizações de obras que chegaram até mais esta obra aqui, a Regina Sauer. Então agora vamos conversando aqui com o Samuel, ele vai falar além do resultado que foi essa homenagem para Regina, essa cerveja maravilhosa que é essa Regina Sauer, que eu particularmente, como eu estava conversando com o Samuel aqui, eu sou fã de cervejas um pouco mais fortes, que vão mais para IPA, e frequentando aqui a Bode também me fez ampliar o horizonte. Não sou só IPA lover, mas eu descobri o tesão das Bélgicas, da linha, né, da Escola Double, da escola belga, a Double, a Triple e a Quadruple. A primeira que eu tomei foi uma Quadruple, da Letrap, no inverno passado. Me apaixonei de tal forma, falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso, né, tipo... E eu tava só nas IPAs, meu Deus do céu. Daí, pra dar o auge do deslumbramento com a escola belga, foi a Espéculas do Natal. Eu levei o growler pra ceia de Natal, pessoal só elogios. Meu Deus, Marcelo, mas de onde essa cerveja? Que cerveja que é essa, meu Deus do céu? E dali já ganhou mais uma legião de fãs das pessoas que estavam na ceia de Natal, que não conheciam ainda algumas cervejas da Bode Brown. Então, nos conte, nos fale o motivo, o mote dessa história toda aí, e nos esclareça essa, como a gente estava conversando um pouquinho antes, da importância do tesão que é o trânsito da viagem, não só o destino, né? A vida que aconteceu para ficar registrada uma obra na tela, não só a obra que vai ser que ficou eternizada, esse momento que foi registrado ali. Estava falando que eu vejo que o termo artesanal, ele hoje se confunde muito com a palavra IPA. Isso é muito importante. A gente tem uma comunidade de fãs de India Pale Ales, American Pale Ales devido dos lúpulos. Mas o mundo das cervejas artesanais, ela não se restringe à tipicidade, à região, ao estilo. Eu entendo, né, que o mundo de cervejas artesanais, ela é uma tentativa de representação de forma artística dos sentimentos de um artífice. Sim. Seja ele na forma de leitura gráfica, pintura, cinema, 2001 Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, seja ela numa forma de uma música, um Led Zeppelin, ou até mesmo um Paganini, e também na forma de literatura, livros e tal. Mas a gente entende, a gente começa a compreender que o que faz o motor gerador, o que faz um artista realmente colocar à disposição, ou colocar isso em foco sobre o termo obra de arte. Já que temos um artista por trás, Sim. podemos chamar de obra de arte, diferentemente de grandes grupos financeiros, Sim. que não tem um artista, tem um banco que busca resultado e ano após ano as criações têm como objetivo o retorno financeiro. Sim. Mas o que faz um artista projetar algo? Então, eu pesquisei, eu penso, eu tento entender e chego numa conclusão que é uma maneira de expor os seus sentimentos naquele determinado momento. E esses sentimentos são as virtudes, as alegrias, as tristezas, as conquistas, as derrotas, todo o acontecimento na forma de representação gráfica daquela pessoa. E aqueles sentimentos, aquela aflora, e ele coloca na maneira que ele interpreta
da capacidade dele de artista. Sim. Então aí a gente fala de livro, fala de filme, fala de pintura, um Rembrandt, um Gauguin e tantos outros pintores e tal. E com a gente, eu penso na Bode Brau, a gente leva esse conceito muito natural, porque o que a gente passa aqui como cervejaria não está artesanal, não está em jogo a tipicidade dos estilos, das suas denominações de origens, né? Estilo Bock, região da Alemanha, Dubel, Tripel na Bélgica, Wallon, Valônia, Flandres, aí vai para a Inglaterra, as Mailers, as Stout e tal. O que tem em jogo é o que a gente passa no dia a dia e a forma como a gente representa essa característica artística que a gente chama de obra de arte ou chama de arte. Mas para poder chegar nesse estágio é importante que a gente tenha um mínimo de conhecimento, um mínimo de estudo, ou de certa forma algum envolvimento com a causa. Um arcabouço, um acervo de conhecimento para gerar uma obra. Para você poder ter seus referenciais. Eu acho que são casos raros, né, de personagens com pouco referenciais e traz muita inovação, mas de modo geral a gente acaba tendo uma influência de certa forma de algum lugar, seja da Inglaterra, seja da Bélgica, da Alemanha, seja de onde for, da Ásia. Então quando a gente fala do cerveja artesanal, a gente hoje confunde muito ao estilo. E hoje o estilo que a gente tem comentado muito é o estilo IPA, né? América ou India Pale Ale, American Pale Ale, English Pale Ale, Belgian Pale Ale. E em alguns casos, no início, 10, 12 anos atrás, era Weiss, e alguma cerveja escura e tal, e a gente foi crescendo. E hoje a mídia tem um híbrido aí sobre a divulgação do tema cerveja artesanal com IPA, mas a cerveja artesanal ela não está ligada ao estilo de criação, ela está ligada ao sentimento e à capacidade criativa do artista e que de certa forma tem a influência da região de onde ele está trabalhando. Então você comentou sobre a Spéculas e comentou sobre a La Trappe, duas cervejas, uma feita no Brasil, aqui na Bode Brau, a Spéculas, uma releitura de um biscoito, de uma bolacha, uma bolacha que é fornecida para as crianças no dia 6 de dezembro, que leva 8 especiarias, que para alguns speculas, speculatium, speculas, speculos, tem alguma conotação em latim de especiarias, e a cerveja leva 7 ou 8 especiarias, a bolacha leva 7 ou 8 especiarias, e a gente produziu de uma forma líquida uma bolacha, né, com álcool, claro, uma base perfeitamente magnífica essa cerveja. Uma base de uma cerveja belga, da tipicidade, ou lá a denominação, a influência. A nossa influência é uma cerveja do Bel e é Spéculas. Então, o momento de aflição, ou de alegria, de conquista, de derrota, de crescimento, enfim, desta época, a Bode Brau produziu isso e está eternizado e vai ficar como uma Spéculas. E todo ano a gente faz Spéculas pro Natal e às vezes pro Dia das Crianças e tal. E a mesma coisa acontece com a La Trappe, que é uma cerveja feita pelo mosteiro da ordem La Trappe e tal, né? E que é você falou, uma Strong Dark Ale, enfim. E que tem a sua denominação, sua tipicidade na região da Holanda, nesse caso, né? não belga, não Holanda, mas ordem desses mosteiros tudo aí, Bélgica, Alemanha e tal. E que tá lá, é a denominação de uma Belgian Strong Dark Ale, com bastante tâmaras, damasco, um corpo médio, alto teor alcoólico, uma cerveja que é nutritiva, é um alimento, é gostoso de beber. Bem, e aí quando a gente fala de artesanal, a gente confunde a origem da denominação do produto com a produção. E aí eu volto a insistir que a questão artesanal, ela está conectada ao artista, às experiências, à influência dele. Então não era possível a gente ter um desenvolvimento de cervejas artesanais, de certa forma, sem expor, né, o que de fato a gente sente, o que de fato a gente passa, o que de fato a gente constrói, quais são as nossas conquistas e as nossas derrotas, quais são os avanços, quais são as nossas alegrias e nossos choros e nossas tristezas, de certa forma dentro de uma fábrica de cerveja, num bairro chamado Auer, numa cidade chamada Curitiba, num continente, enfim, e com toda a nossa influência portuguesa, italiana, e para Curitiba, tudo isso
temos a nossa cervejaria artesanal, chamada Bode Brau, que por trás tem um artífice chamado Samuel e uma equipe, um grupo de artistas e artífices grande, né? Porque a Bode Brau não é feito pelo Samuel, e sim por uma grande família que você vê aí, e que escreve essa história. Então, dentro desse conceito que a gente não trabalha aí com exclusividade a denominação de origem, mas isso trata-se como uma influência, e sim o que a gente sente na forma artística, na pele, a Regina Sauer é uma demonstração de que uma pessoa, uma guerreira, uma funcionária que está com a gente aí há 18, 19 anos, na história da Bode Brau, ela realmente faz parte da história. Todos os momentos de alguma conquista e alguma derrota ela esteve presente, todos os momentos de muita alegria ela estava presente com os elogios, e também nos momentos de dificuldades e das nossas derrotas, ela estava ali ao lado, realmente dando palavras de apoio e de construção. Então, o nascimento dessa homenagem, ela nasce exatamente numa demonstração de um produto, de uma visão artística, de um quadro, de uma leitura para eternizar na história, sobre os sentimentos de um momento que pode se chamar 18 anos, 9 anos, 5 anos, 1 ano, 2 anos. E não podia ser diferente, porque a característica dela, uma pessoa, porque às vezes ela parece ser muito tímida, mas uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa às vezes ácida, né? Às vezes brava, às vezes agressiva, e com uma vontade de busca frequente de resultado, e uma pessoa que tem uma força incrível para apoiar tantos os outros da equipe, da família Bode Brau. Ela surgiu a Regina Sauer, uma cerveja com 6,6% de grau alcoólico, com uma fermentação iniciada com lactobacillus, uma sour onde tem os primeiros 3 dias com fermentação ácida, lacta, depois com uma levedura de saison belga, onde continua a fermentação, e no 3º ou 5º dia, não lembro agora, com uma adição de framboesa da região de Vacaria, aqui da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, numa proporção, se não me engano, de 10 a 12% em volume, algo como 2.000 litros, 400 kg, 1.000 litros, 200 kg de fruta. E traz essa cerveja que já está, acho que 3 ou 4 meses na garrafa, e que tem possibilidade de guarda para os próximos 20 anos, se a tampa, apesar que ela é de inox, sabe suportar, tranquilo, por se tratar de um produto com pH mais baixo, mais ácido. Então, voltando ao conceito sobre a história de como nasce, como se é uma energia, como se ele cria alguma coisa, ela tem que ter realmente uma afinidade, uma conectividade, uma ligação com os elementos da alegria e do sofrimento, porque a definição de arte é muito ampla, né? Muito ampla, mas em resumo a gente pode dizer que é o que uma pessoa sente. E se você faz com que outro assista ou faça uma leitura de um quadro, e você entre em emoção, chore, você tem algum sorriso, você admire, depois risada com aquela pintura feita com 500 anos atrás, o artista, quando parou no tempo essa pintura 500 anos atrás, ele conseguiu a conectividade com alguém 500 anos depois. Então você liga aquela pintura, ou escuta um Paganini, se emociona, ou um Deep Purple, e você dá umas ligadas, você fica na adrenalina ou não. Então o sentimento que gerou a obra permanece vivo. Então essa energia, ela está ali, ela se revela a qualquer momento, seja na forma de leitura artística, pintura, e tal, ou a gente está falando muito da questão visual, mas tem a questão auditiva, tem a questão do tato, tem a questão gustativa, tem os aromas, né? Então o calor, o frio, então são uma série de elementos que compõem um quadro que vai fazer essa energia, né? Essa catarse, essa coisa, pum, ela e é engraçado que eu já percebi que eu não consigo entender isso, mas a gente sente que às vezes isso acontece com você e imediatamente você passa por pessoas do lado, assim. E esse contagia. Também contagia, e ele também, e o outro também. Expande, isso expande e se amplia de uma forma gigantesca, ao ponto do cara dizer assim, lá na cidade
pertinho do bairro tal, em Tóquio, tem uma micro cervejaria, ou uma cervejaria chamada Baird, e não sei o que, e que lá eles fazem uma Koji IPA, uma IPA com saquê, qualquer coisa do gênero, e que aquilo, ele anda e contagia todo o cenário, que é ao ponto de chegar numa cidadezinha, num bairro, no Aue, em Curitiba e tal. Então, do outro lado do planeta, o cara conseguiu fazer uma catarse, acho que é esse que é o termo que chama, né? E essa catarse faz com que ela se revele de forma de alegria, de tristeza, de construção, sentimento de euforia, sentimento de força, sentimento de depressão, seja lá qual for a sua capacidade desse negócio. Sim. Então, é um romance, mas é uma verdade. E quando a gente olha para a natureza, para uma montanha, para um lago, para um rio, para uma árvore, para os animais, e você sente isso de forma natural. Então, antes da gente imaginar em criar qualquer questão de ordem artística, a natureza já nos oferece isso de forma natural. E muitas vezes a gente não prestigia. Eu estava vendo uma cena do carro agora, e eu estava no sinaleiro. E daí veio um cachorro que tinha uma orelha baixa, outra levantada, um vira-latinha, tal, amarelinho. Ele veio correndo atrás de um Fusca, um carro, e ele vinha na porta e o cara nem sabia. Ele foi pro sinaleiro, foi pro outro, ele ia correndo no lateral. E ele ficava tipo tentando pelo cheiro, ele sabia que alguma coisa ali, parecia o dono dele, eu estava perdido, ele estava procurando o dono dele. E ele andou 3 sinaleiros, cara. Eu olhei aquela cena, eu falei, queria ir até o posto. E ele depois parou e tal, com muita tristeza, foi e voltou. Então, assim, a natureza está aí, ela expõe isso pra gente, mas o homem dentro do carro não percebeu, né? E às vezes a gente está numa montanha, olhando lá um lago, o cara diz, eu preciso recarregar minhas baterias, eu preciso fazer uma reflexão na minha vida e tal, preciso de silêncio, eu preciso meditar, etc, etc, para tentar buscar uma conectividade com o meio natural, de forma que ele possa realmente recarregar aquele sentimento de conquista, de possibilidades de crescimento, etc, etc, etc. Então, tudo esse conglomerado de coisas, esse romance que a gente não sabe definir, decifrar de forma matemática ainda, como uma dimensão matemática, uma fórmula, ela está aí. E não é diferente quando a gente faz uma cerveja que é de uma pessoa que a gente gosta, de uma pessoa que faz parte da nossa história, uma pessoa que sempre naturalmente ofereceu coisas boas, energias positivas. Isso não impede que a gente discuta, isso não impede que a gente crie como costuma falar, embates. É a pessoa que soma, a pessoa não está para subtrair, para dividir, é soma, ela contribui. Então, dentro do universo das cervejas, a gente pode ir por esse lado, isso é natural, mostrar que é possível. E é difícil você enlatar, é muito difícil você conseguir colocar isso numa plataforma, num marketing e vender isso para uma outra empresa. Vejo muita gente, escuta um, escuta outro, tenta compor um panorama para poder vender para uma cervejaria ou vender para uma empresa de... Então hoje eu vejo as grandes indústrias tendo dificuldade de arrumar conectividade com as pessoas, com um produto que não tem ancoragem sobre o tema, esse romance que eu falei. Então fica apenas um produto, né? Um produto a ser disponível. Então, veja, a gente colocou uma história e não foi com o objetivo de ganhar mérito, de ser melhor do que ninguém, de querer passar na frente de ninguém. É apenas uma homenagem a uma pessoa que trabalha dentro da Maldebral, de uma cerveja que a gente, de característica de influências belga, talvez belga não, talvez germânica, de Berlim, uma Berliner Weiss, uma cerveja ácida, uma cerveja leve, refrescante, fácil de beber, 6% de grau alcoólico. Então a cerveja é uma obra de arte inspirada no sentimento de um momento de uma pessoa. Daqui a 1000 anos essa Regina Sauer vai ser o que eu estou falando aqui, talvez possa ser colocado para pessoas. O que é essa Regina Sauer que tem 1000 anos fez o milênio, né? A Regina Sauer do milênio. O que é essa história? Mas há 1000 anos lá tinha um cara muito doido, a empresa dele era assim, ele ficava ali, a equipe dele era desse jeito e ele fez uma homenagem e isso perpetuou. Então eu acho que é por aí. Agora, voltando à visão do panorama dos estilos, a gente percebe que as cervejas de característica belga, de estilo de escola belga, acaba não tendo talvez a perspectiva nesse primeiro momento do que é. Então a gente acaba tendo uma certa influência sobre aquilo que eu falei, sobre a mídia confunde hoje
o que é cerveja artesanal com um termo de uma cerveja de uma determinada região, uma denominação. E eu acho que muitas vezes, por não conhecer, você falou, pô, Dudu, depois que eu comecei a tomar cerveja, até não sinto tanta falta do vinho, apesar de gostar muito de vinho. Eu também gosto muito de vinho, tomo vinho também. E às vezes a gente toma muito cerveja, às vezes até esquece. Mas isso não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Não, exato, depende perfeito. do estado e tal. Mas é uma demonstração de que quando você vai conhecendo, você vai evoluindo. Eu não deixei de beber vinho, mas, por exemplo, eu apreciava, era vinho tinto seco, que era o que eu mais consumia, e alguns vinhos brancos. E eu sempre gostei do espumante e tal, mas não consumia muito. E até depois nos conhecimentos que sai buscando e tal, eu descobri que vamos dizer, no mundo dos vinhos, o vinho que representa o Brasil é o espumante, né? E são os mais, eu acho que uns produtos bem feitos. Sim, e daí quando entrei no mundo de cerveja artesanal, que eu fui descobrindo, fui de cara já para IPA, que eu coloco é bom, né? Como eu encaro assim, no meu humilde modo de ver, como uma cerveja seca. Eu faço relação para as pessoas que não conhecem, não têm esse contato com cerveja artesanal, eu falo, você não gosta de um bom vinho tinto seco? Então, na cerveja para mim, eu fiz a transposição do tinto seco para IPA. Para IPA, para mim, é uma cerveja, vamos dizer, uma cerveja seca, porque é uma porrada de lúpulo, é o teor alcoólico e tal, é aquele conjunto, dá aquela coisa. Só que ao mesmo tempo, na sequência do mundo cervejeiro ali, eu fui, que nem a gente falou da escola belga e tal, mas tem outra cerveja que eu sou apaixonado, que é a We Have. A Cacauí, a We Have. Eu cheguei na We Have, né, que eu participei do Grower Day do ano passado, que eu conheci ela, e daí já comprei algumas garrafas aqui. Daí já quando eu soube que a Cristal Blumenau fechou, faliu, não sei o que, eu vim correndo aqui pegar a minha taça We Have para degustar a cerveja. E depois que eu fui tomar Cacauí. Entendi. E no almoço domingo lá com meu cunhado que é cervejeiro também e tal, eu abri a Cacauí e tal, e sem esperar nada, consumindo uma cerveja. No primeiro gole, aquele buquê, o paladar, caramba, eu não conhecia isso ainda. A gente conseguiu representar bem aí o sentimento na hora da produção. Sim, na hora exatamente. da pintura. Aí foi justamente o objetivo. Eu comunicou o sentimento, eu falei, caramba, que maravilha essa Cacauí. Mas daí, justamente, eu consegui aqui, por exemplo, exemplificando com as cervejas de vocês, transitar nos estilos sem ficar restrito a não, eu sou só um IPA Lover, que eu até usava a hashtag nas postagens IPA Lover e tal. Mas pode, mas não tem problema. Não, mas é porque, como eu digo, na hora que você busca se definir, você se limita. E a vida é muito mais. Então, justamente, você tem que nem na tua linha de cerveja, eu acompanho no Antap ali, tem cervejas que eu não sei se vou tomar algum dia, que se eu vou chegar a conseguir, né, consumir. Mas esse que é o tesão. Você acha algumas identidades e essas identidades se comunicam. Não é só o paladar, mas comunica, né? Vamos dizer, a obra comunica, também a gente está falando dessa questão da obra relacionada à arte. A obra comunica, conecta tão legal que você vira fã daquela obra ali. Eu acho que as questões sensoriais de leitura é peculiar a cada um, claro. Sim. E o resultado dessa percepção mais ainda, né? Depende do grau de evolução sensorial que a pessoa tem e tal. Mas muitas vezes há um impacto grande e que traz uma sensação de bem-estar imediata, não só pelo aroma, pelo sabor, pelo efeito, né, neurológico e tal, do álcool, etc., combinado com os maltes e tal. Mas eu acho que, acima de tudo, eu entendo que as pessoas devem ser livres a apreciar aquilo que, de fato, lhe traz como melhor performance de leitura, né? Quando a gente cria mecanismo de fazer amarrações para determinados produtos,
a gente restringe a leitura, a visão do consumidor, a visão daquela pessoa, da experiência que ele pode ter. Então a Bode Brown, a gente de certa forma é um pouco esquizofrênico. Se você olhar bem, uma vez um diretor de arte falou: poxa, mano, trabalhar de forma artística com vocês, eu já estou... Algumas pessoas pensam que eu tenho um único produtor de arte. Não, já passou pela Bode Brown mais de 15 pessoas que cria. Então, nossos rótulos não é feito por uma única empresa, não é por uma única pessoa. Então a gente tem personagens de vários lugares fazendo. Por quê? Toda vez que a gente tenta desenvolver algum trabalho sobre uma linguagem, a leitura, que eu tento demonstrar, o construtor da reprodução dessa linguagem, dessa visão, no caso da leitura de marketing e tal, ele tem dificuldades. E ele entende que a gente é um personagem esquizofrênico, dependendo do estado de espírito, dependendo do tempo, da temperatura, dependendo da luz, dependendo do momento, a gente muda de comportamento. E aí a gente passa a ser outra coisa. Então, quando você não tem um grau de reprodutibilidade, um programa, de um procedimento de reproduzir algo, você cria uma dificuldade tremenda para quem está ao seu lado tentando mapear uma forma de criar uma linguagem e reproduzir aquilo. Então a gente está em constante mudança. Eu até chego ao ponto de dizer que a Bode Brown é uma espécie de um vórtice, onde a gente está indo, não sabe para onde, e ele está girando, e cada volta que ele dá é outro cenário, outra viagem, outra experiência. E eu gosto disso, isso me conforta, porque traz uma segurança na sensibilidade de criação, de eu poder demonstrar junto com a equipe o que a gente é, sem a necessidade de demonstrar o que os outros fazem ou do que os outros são. Então a gente faz parte de uma pequena, talvez, grupo aqui dentro, e a gente reproduz o que a gente quer. A gente reproduz como a gente acha que deve ser. Então, para o panorama... O compromisso com a originalidade de vocês. Nosso âmago. Exatamente. E aí isso cria uma dificuldade muito grande para quem é reflexo sob a ótica, talvez até da cópia ou da reprodução. Eu acho que é muito bom pela ótica da influência. A gente influencia muitos amigos, tem muitos amigos cervejeiros que fazem alguma coisa referenciada ao que a gente faz. E tinha época que eu sofri um pouquinho porque eu achava que estava copiando. E aí eu já aprendi a lidar com isso. Não é que ele esteja copiando, ele está tendo uma fonte de inspiração refletiva. É um motivo de inspiração, exatamente. Está desdobrando. Isso. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Né? Então eu aprendi a lidar. Hoje eu entendo como, de certa forma, eu tenho fontes de inspirações de vários lugares do mundo e aqui, em Curitiba ou aqui dentro da própria Bode Brown. Mas voltando à visão da produção, da construção, eu acho que é muito importante que a gente tenha a certeza do que a gente é, de certa forma, a frase comum para onde de fato a gente está indo, né? Porque a gente está procurando. Nós temos segurança do que a gente quer aqui. Uma das coisas que eu sempre falo é, independente da condição financeira, com muito ou com pouco sucesso, isso não interfere, reflete, mas não interfere sobre a capacidade criativa do que a gente quer. Então eu sempre digo aqui na construção das coisas, nós temos que ter a originalidade do sentimento da que a gente sente na hora de fazer. Então o panorama de cuidar e de fazer externo é difícil. Por quê? Porque o cara não consegue lidar com uma pessoa instável, né? Como que eu posso criar algo, prever algo se é imprevisível? Teoria de Heisenberg, né, da física, né? Então como que a gente vai prever? Não tem. Então nós somos isso, nós somos assim. E eu acho que isso é uma demonstração, talvez, eu estou sendo até ser soberbo em falar, né? Não é essa a ideia, estou falando da gente, estou falando de mim, estou falando da empresa, sem querer dizer nada de ninguém. A visão que eu estou tendo da tua explanação, da tua colocação, sem soberba nenhuma, você está comunicando, você está falando com sentimento. Estou querendo dizer que é justamente como que a gente o que leva a acontecer a Bode Brown. Isso. É o sentimento, é a tua paixão pela coisa, é o sentimento, é o que dá o tesão para a vida, é o sentimento. Isso aí. Então a leitura daquela montanha que a gente falou no começo, de olhar e buscar recarregar, a gente é assim. Então essa esquizofrenia, essa dificuldade de reprodução em massa, essa dificuldade de reprodução
É o nosso DNA, é nosso pedigree. Nós somos assim, gostamos de ser assim. Um pintor reproduz a sua imagem sentimental, suas aflições, como eu falei, em várias telas. As namoradas, a esposa, os filhos, o que, a vida, a dificuldade, a alegria, a conquista, as viagens, está lá pintado. Então, nosso dia a dia ele não repete aqui. A gente, como eu falei do vodka, a gente reproduz aqui, todo dia é uma vida nova, algo novo. Né? Tem dias com muito movimento, tem dias com pouco movimento, tem dias que a cerveja agrada mais, tem gente que agrada menos, tem gente que odeia, tem gente que ama. E é isso que a gente é. Nosso, sabe? E, por outro lado, quando você fala de criação, de reprodução, é difícil. Porque como aprisionar uma fonte dentro de uma bola, segurar ela? Não dá. A gente é constantemente essa criatividade, essas loucuras, mas sempre pautada no bom senso, aliado ao bem-estar, a palavra amor muito próxima. Temos euforia, temos agressividade, curtimos pesado, sim, também, mas sempre aliado aos valores da natureza. Eu sou um cara que eu respeito muito a natureza, respeito muito os animais, respeito muito os minerais, respeito muito a vida, respeito muito a família, as pessoas. Então, os valores que constituem algo vivo aqui na Terra é uma coisa que eu procuro defender. É uma coisa que eu procuro, sem sombra de dúvida, decifrar, que é difícil, né, de compreender, mas acima de tudo de respeitar. Então, lógico, eu sou um ser humano cheio de defeitos, eu cometo os deslizes, eu falo besteiras, etc, mas sempre buscando o que é de melhor para se constituir uma vida humana, sei lá, o que a gente pode dizer dentro desse planeta. Então, tudo isso começa a virar algo que a gente pode chamar o que é a Bode Brau, né? Tem, de certa forma, a influência do Samuel, tem, assim, como a turma fala, como o comandante aí da bagunça, né? Mas tem a influência dele, mas tem a influência dos demais, da Regina, dos cervejeiros que estão na produção, dos que estão ali no grower, tudo isso, que é o cara que vai buscar o malte, o motorista. Isso é a nossa família. O Nene, que é o motorista da Bode Brau, ele chega de manhã, toca o sino e fala, né? Vamos todo para a lavoura, todo mundo feliz para a lavoura. Então, um dito italiano, quando ia para o campo trabalhar, né? Então ele já chama todo mundo com aquela energia, né? O Joel, que é o cara que cuida nas rotulagens, lá mora na esquina aqui da Bode Brau, aliás, muitos moram aqui perto e tal. Ele me manda mensagem na sexta-feira, sexta-feira, hoje é dia de bagunça, que eu mexo no final de semana. Na segunda-feira ele deseja boa semana para todo mundo. Eu pego a mensagem dele, que veio, vamos dizer assim, dentro de uma escala de funcionários, a escala que está ali e tal, eu mando lá para o setor comercial, mando lá para o financeiro, mando para os cervejeiros. A mensagem de quem? Do Joel. Então, isso é uma coisa que traduz nossos produtos. E sem a pretensão, jamais, de supremacia. Estamos além de tantas cervejas boas, muito longe. Quando eu viajo, eu tomo cervejas belgas, tomo cervejas americanas, cervejas canadenses, germânicas. A gente vê o quanto a gente precisa aprender, quanto a gente precisa de conhecimento científico sobre o domínio da levedura, da fermentação, para se produzir um produto com melhor qualidade, como a gente está longe e ao mesmo tempo a gente continua. E é referenciado aqui, ganhou um prêmio aqui, ganhou outro prêmio ali, participamos do World Beer Cup, agora não ganhamos nada, perdemos, participamos lá, não sei o que, ganhamos, então todo esse mundo Bode Brau, né? Beer Train, Combipa, Growler Day, escola, loja, então a Tap House, um meio de sobrevivência. Às vezes a pessoa pergunta para mim, pô, Samuel, todas essas coisas que você vai projetando, ela é premeditado? Porque para uma pessoa regular, não esquizofrênica, vamos dizer assim, do ponto de vista artístico, é uma pessoa de característica até metódica, com planejamento, mais cartesiano, assim, isso, né? Ele tem que planejar para ele poder realmente ter uma previsão do que ele está botando no plano. E muitas coisas aqui da Bode Brau não tem o tempo do planejamento. Ela é cobrada como uma forma de sobrevivência.
Então nós temos 50 famílias envolvidas na Bode Brau. Isso não é brincadeira, apesar de a gente viver um mundo artesanal, mas são 50 famílias, 50 gente com filhos, etc, que trabalham, que construem, que comprometem e etc. Então, muitas vezes atitudes e ações de grandes grupos, né, empresas, você conhece aí os nomes desses grandes grupos, eles não medem consequência, eles passam por cima, atropelam, eles matam, eles executam do ponto de vista comercial. Sim. Então, a gente, esse lado camaleão de se mudar de cor várias vezes num determinado setor, criando combiba, criando escola, criando beer train, criando tap house, growler day, curso, lojinha, cervejas diariamente, mensalmente, cervejas novas e tal, é um método de sobrevivência perante esse imensidão de ataques que a gente sofre. Nós temos dificuldades sobre a ótica governamental, um governo literalmente despreparado sobre o tema cerveja artesanal, sobre a ótica das fermentações, do pão au levain, das carnes, dos queijos, toda a cultura do renascimento dos fermentados. E isso é um fator gigantesco, porque nós recebemos fiscais que nos notifica porque está faltando uma coisa, e que aí a gente vai ver a interpretação da lei, ela é duvidosa, ela não sabe qual é o caminho tomar, tem que fazer uma contra-notificação para que se vá para um julgamento, para que o juiz diga qual é o lado certo disso aqui, porque nem a lei está clara sobre a ótica da execução, e às vezes você tem uma carga tributária desproporcional em cima de uma empresa com 50 famílias e uma carga que são chicotadas desproporcional, e o consumidor, por sua vez, na linguagem da sobrevivência, não compreende, porra, uma cerveja assim e tal. Então, essas são as dificuldades, né? Sim. Isso faz com que a gente tenha que criar mecanismo de sobrevivência para que a gente possa se esconder dos grandes. Então a gente é observado, mas eles não sabem onde a gente está. Então os grandes grupos escutam falar de Bode Brau por algum motivo, aconteceu isso, mas como é que faz para mapear esse cara? Como é que ele não é mapeável, ele não tem como mapear. Ele tem uma escola, ele tem não sei o que, ele não tem como reproduzir. Então isso é uma demonstração clara do não interesse de dominação mundial. Não estou aqui com interesse de dominação mundial, tem interesse de sobrevivência e poder reproduzir os sentimentos da arte de fazer a cerveja, que é o que a gente mais ama, de que a gente viver mais gosta. E viver com prazer. Viver com prazer, sob a ótica de olhar a montanha quando puder, né? Sim. Então, tudo isso é um conjunto de coisas. E é importante que a gente saiba para onde a gente vai, com certeza, para que o caminho traçado tenha condições de ser executado. Então a gente sabe para onde a gente vai. Sim. E eu vejo algumas cervejarias de alguns amigos, cervejarias de alguns colegas, alguns projetos em andamento, com dificuldade de se posicionar, com dificuldade de traçar o ponto A ao ponto B. Como eu falei no começo, temos dificuldade de a gente planejar devido à necessidade imediata de sobrevivência. Mas isso não impede que você tenha uma visão de onde você está indo. Sim. Correto? Você tem o norte, a bússola está apontando lá para o norte. Então a Bode Brau, ela sabe quando ela está indo. Sim. E às vezes é um pouco perigoso, porque a gente acaba levando muita gente. E eu tenho que ter a responsabilidade e o cuidado, acima de tudo, peço a Deus a decência da iluminação, que eu possa enxergar além do muro, né? Possa ver além do óbvio, para que eu não possa cometer o deslize de colocar outros amigos num caminho confuso. Então eu falo às vezes com o André, nosso comercial, falo com o financeiro, falo para a equipe, para a produção, nós temos que ter muita certeza, porque nós somos observados, e por a gente ser observado, somos referência ou fonte de influência. E isso é importante fazer o certo, porque se a gente tem a certeza que estamos fazendo o certo, temos certeza que estamos sendo uma boa influência. Sim. E é difícil, claro, muito difícil, porque a gente tem as tentações, a gente tem as aflições, os momentos que tem que se segurar e acreditar que esse é realmente o único caminho que a gente tem e tem que ser. E nesses momentos
eu brinco de dizer assim, você, quando é pequeno, você diz, eu não sei fazer pai, será que dá para ir por aqui? Não, filho, vai por aqui. E vai indo, você tem um amigo, tal, cara, o que você acha? Será por aqui, por aqui? Mas chega uma hora que você não tem mais o seu pai, você não tem mais os amigos, você tem uma parede na sua frente e alguém, um monte de gente pergunta para você, cara, e daí? É por aqui mesmo? E você olha para uma parede e você fala assim, não tem uma resposta. E olha para o outro lado, não tem uma resposta. E olha para o outro lado, não tem uma resposta. E olha para trás para ver se você tem um pai, o pai na forma figurada, Sim. de você dizer assim, pai, cara, lembra quando você dizia quando eu tinha 15, 16 anos, que era para pegar esse caminho? E daí você fala, pai, e agora me diz. E ele não está ali, ele está só olhando e dizendo, agora é você que decide. Então esses momentos, que são para mim, são os momentos de embate mais fodidos do Body Brown, são os momentos onde a gente tem que decidir qual é o próximo ponto B, né? O B, depois o B ou o C. É difícil. Mas por outro lado, as pessoas, a comunidade, a aderência nos confortam. Então a gente tem pessoas que têm o sentimento por a gente mais próximo do que uma marca de produto. Eu brinco de dizer que a Body Brown nem é minha, não é meu, esse aqui é de todos, né? Os caras falam assim, Samuel, da Body Brown faz tempo que não é mais minha, cara. A Body Brown é da sociedade, é do povo, dos amigos, dos fãs, do que está acontecendo. Eu sou apenas um instrumento aqui de sei lá, um artista aí da coisa, né? Mas assim, finalizando, né? Um artista se expressando e vivendo. Então, acho que isso é um pouco sobre a Body Brown e por que a gente tem os nossos produtos. Vou até dar uma brecha para você. A gente está lançando, agora vai vir a cerveja do amor pro Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Sim, isso. Então ela já está engarrafada, beer, né? Uma fruit beer. Ela também é com framboesa e amoras. Então ela segue um comportamento parecido com essa. Ela tem 8 de álcool, acho que é isso. Ela também é uma base de saison, mas ela não é sour. Então ela é uma versão com outra fruta, que é a amora. Então que é uma dedicação especial à Mônica, minha esposa, minha noiva e tal. Uma influência sobre pintura do Galderot, ou a escrita do Ovídio lá no poema 14, quando ele fala a história de Tisbe Píramos, influenciou Shakespeare, papapá e tal, essa coisa. Então, ao mesmo tempo, agora, que é isso que eu vou te dizer, em final de junho, julho, nós vamos estar, talvez em junho ainda, nós temos um outro lançamento, que é uma versão de uma cerveja que é uma torre, e como se representasse tudo o que acontece dentro dessa torre, todos os desejos, todas as aflições, ela está presa dentro de uma torre e essa torre ao redor existe um cenário, um universo. Então essa cerveja ela é uma... A torre da carta do tarô? Não sei se é da carta do tarô, mas talvez seja uma forma da gente expressar... É uma pintura, inclusive, de um artista americano, o nome dele é Mike Davis, e essa torre, ela representa muita coisa. Eu acho que tem um carinho muito especial nessa cerveja que a gente está projetando, a cerveja, eu não vou falar ainda a cerveja, vai que a gente muda no meio do caminho, né? Mas assim, isso é a arte, né? Sim. É a criação, é o amassar a massa do trigo na hora de fazer o pão, é essa coisa que está aí, né? E se tiver uma projeção financeira positiva, é importante, é bom, para que a gente possa investir mais em equipamentos, em nossos produtos, na nossa melhor qualidade. E se for baixo, a gente vai continuar e não tem problema. Eu acho que esse é o mote. Fazendo você tendo um feedback, eu até como consumidor da Body Brown, fazendo parte desse mundo Body Brown, que a Body Brown foi a cervejaria que me conquistou, me ganhou, me trouxe para o mundo da cerveja artesanal. Inicialmente foi a Montfort Raipa. Depois fui em julho do ano passado que eu comecei a frequentar, que é o Growler Day. Eu conheci o Growler Day e comecei a frequentar. Então estou por fazer um ano de Growler Day ainda. Que legal. Mas já consumo as cervejas da Body Brown desde janeiro, fevereiro do ano passado. Então eu sou recente, eu pouco sei do mundo cervejeiro. O que eu sei das cervejas que eu já conheci, que eu gosto. Acho que é válido. E esse é o meu compromisso. Meu compromisso é viver conversando, bebendo boas cervejas, ouvindo histórias, bons amigos, fazendo bons amigos. Que desse um ano que eu só no Horas Bar, que a gente brinca de chamar no Horas Bar, eu aprendi
um monte de coisas sobre a produção de cerveja, fiz grandes amizades. Algumas dessas amizades eu estou fazendo questão de registrar, que veio essa ideia do meu blog, Conversando e Bebendo, veio justamente esse tesão da vida de querer contribuir de alguma forma. E qual que foi o modo que eu enxerguei de contribuir? Registrando essas histórias, como essa homenagem à Regina, e no final, a Bode Brown e outras tantas histórias, até algumas histórias que eu já estava conversando aqui com o teu pessoal aqui da família Bode Brown, que eu quero contar algumas histórias, já que conversei de algumas pessoas que trabalham aqui contigo. A primeira foi a Regina, que já até contou um pouco no início da tua história do mundo cervejeiro aí. Então, esse que é o meu mote. Eu quero registrar histórias com pessoas de valor. É isso aí, eu acho que... E isso que acrescenta e vai ficar lá o registro. E esse é o meu motivo de prazer, de registrar histórias com pessoas de valor que vão possivelmente inspirar até outras pessoas. Que, como você falou da questão do governo e tudo mais, eu vejo, meu pai era advogado, eu cresci no mundo, um pouco no mundo jurídico e tal, apesar de ter seguido por esse caminho, e eu vejo, meu pai era advogado tributarista, e eu vejo a sobrecarga, eu falo, ele está falando ali com o Manolo agora, o empresário no Brasil, ele é penalizado, você está matando 1 milhão por dia, para que nós somos 50 famílias aqui que vivem e tal, e dependem do resultado do trabalho da Bode Brown. E, porra, vocês têm que ser homenageados mesmo. É uma forma, um reconhecimento meu dos empreendedores aqui em Curitiba, que eu estou registrando algumas conversas agora, algumas histórias, né? É a minha forma de homenagear vocês que são guerreiros, que batalham diariamente. Eu vou dizer assim, o teu carinho é válido e eu vou colocar ele aqui no altar, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas sendo bem honesto, a gente não está em busca, respeitando o que você falou, a gente não está em busca de uma homenagem, estamos em busca de aquilo que a gente sabe fazer e gerar receita, recursos, gerar uma melhor qualidade de vida num bairro, quiçá numa cidade, num país, num mundo. É só isso. A gente, por exemplo, a homenagem que você mostra por você enxergar a constituinte da dificuldade, né? Então você, só pelo que vocês passam, vocês merecem. É válido, vou colocar aqui essa homenagem. Mas o que eu quero dizer é que a gente não quer a homenagem, a gente quer a liberdade. Sim. Eu não quero, por exemplo, quando eu falo da Bode Brown, eu não quero a homenagem. Não me interessa a placa, a medalha, o troféu. Sim. O que me interessa é a liberdade de poder fazer. E quando a gente fala de liberdade, a gente tem esse direito cortado, cerceado pelo próprio Estado, que deveria nos compreender e dizer assim, o que vocês querem fazer? Executar está dentro de uma ótica jurídica permitida? Sim. Dentro de uma ótica técnica permitida? Sim. Então o que falta para a gente, como governo, projetar? E não a homenagem, que não é a tua que eu quero dizer, né? Sim. A placa do vereador, a placa do governador, a placa do presidente, a medalha, isso não me interessa. Isso é para as pessoas vazias, isso daí tem que entregar para... O que eu quero é a liberdade, eu quero um congresso, sei lá, de deputado de assembleia, sei lá qual é o nome que chama para isso, que reconheça que esses pequenos produtores têm algo a fazer e eles não estão sendo escutados dentro da ótica do que é possível. Sim. Então, por exemplo, eu estou aqui no Hour, a 2 quadras do Canal Belém. Esse Canal Belém, ele nasce lá no centro da cidade, onde todos os prédios do centro da cidade dá descarga dos banheiros, e ele vem descendo e passa aqui a 2 quadras. Literalmente é como se a gente dissesse que está construindo algo no lodo, uma flor de lótus nascendo no lodo. Isso não invalida a minha capacidade de fazer, isso não invalida não cria tristeza, nada. Eu estou feliz aqui e se necessário for construir uma santa felicidade chamada Hour aqui nesse lado da cidade, nós vamos fazer. Mas onde eu quero chegar é que a homenagem, a premiação, ao prefeito ou o governador falar bonito sobre aquilo que está sendo feito não resolve. Sim. O que resolve é a liberdade de executar.
Não é mandar às 8h30 da noite um fiscal do urbanismo fazer uma notificação sobre uma pauta de interpretação de alvará, que é a cargo da Secretaria de Finanças, se eu não me engano. Então, assim, tudo bem, vamos, o que você precisa? Vamos fazer. Então, uma sexta-feira à noite, às 8h30 da noite, chega o operário da prefeitura em busca de uma maneira de impedir, de cercear teu direito de liberdade de construir alguma coisa. Beleza, vamos seguir o que deve ser escrito. Uma vez eu vi a reportagem do cara, se você existe a lei, você tem que saber que essa lei foi construída por você mesmo, pelos caras os legisladores eleitos pela força do povo, né? Toda a força do povo emana, todo o poder emana da força do povo, etc. Então, então vamos seguir a lei e trabalhar para que a gente possa modificá-la. Ok, isso é uma pauta. Agora, o excesso da lei, a falta do princípio de razoabilidade sobre o que está sendo construído, de uma lei antiga, de uma lei ultrapassada sobre a ótica do que está acontecendo na sociedade. Então, nós temos tempos de mudar a lei, mas temos o princípio da razoabilidade. Não é possível que sejamos razoáveis sobre a pauta daquele ponto específico de mudança. Então, quando se fala assim, Samuel, vem aqui um vereador, vem não sei o que, eu fujo. Por quê? Porque o que está em busca é de uma homenagem para que se perpetue o modelo operacional que cria e gera dificuldades aos que estão vindo. Então, é um fato, a cerveja artesanal é prazerosa, feita com carinho, com arte, com critério, com a visão do artista, ela gera emprego, ela melhora a performance da qualidade de vida. Você tem uma cidade como Fort Collins, dentro do Colorado, 100 km de Denver, no estado Colorado americano. Fort Collins é o segundo IDH dos Estados Unidos, Índice de Desenvolvimento Humano. Tem mais de 100 fábricas, sei lá quantas, 18 universidades. Então você tem uma cidade pulsante, forte. E a cerveja artesanal conectada com o ambiente, dentro de legislações, dentro de respeito, onde um governo compreende e investe sobre a ótica de resultado. Então, como é que a gente quer ter uma cidade melhor se a nossa legislação, no primeiro ponto, impede que os agentes de mudança possam construir? Então, eu não consigo construir a parede e colocar tijolo por tijolo se o próprio governo impede de usar o cimento. Então, eu não tenho como fazer a parede, mas eu quero construir o alicerce. Então, é simples. E às vezes isso que eu estou falando aqui está virando até um grito de busca de independência. Não, é apenas um entendimento. E outra, tem muita gente boa. No mesmo dia que eu tive a visão da Receita aqui, do fiscal do urbanismo aqui, criando incompatibilidade, etc., no dia anterior eu tive pessoalmente na prefeitura, no setor de urbanismo, e eu vou citar o nome dela. Eu fui atendido por uma pessoa chamada Jucimara, não sei o sobrenome dela, não a conheço, nunca tinha visto, fui pessoalmente lá no dia de plantão técnico e tal, e fui conversar. Uma pessoa de uma inteligência absurda, uma pessoa com uma sensibilidade de crescimento absurda. E eu falei assim, nossa, a gente tem uma visão sobre a prefeitura de gente incapaz de fazer as mudanças, mas tem gente muito boa e gente muito capaz. E dentro da ótica da conversa, ela falou, Samuel, aqui a rua da linha verde está sendo projetada para ser a nossa Dubai Tupiniquim. Eles vão construir para os próximos 30 anos a diretriz de transformar a linha verde em algo especial, com linhas, zonas gastronômicas, e os negócios devem estar pertinentes a essa linha verde. Isso não impede que nesse momento você crie um pequeno projeto para uma área dessa linha verde seja projetada como a indústria da cerveja, já antecipe as comidas belgas, as cervejas de caráter ingleses, enfim, trazer o mundo da cerveja para um pedaço dessa. Então isso é a mesma forma que eu estou dizendo que o Estado tem fatores às vezes em vez de facilitar, às vezes bastava não atrapalhar. Quando eu falo isso, mas também é importante salientar e ratificar que temos pessoas capazes. Reconhecer o valor do cimento. Exato, porque eu fui e dentro da discussão ela disse, não, isso aqui a gente pode fazer dessa forma. Você tem, tenho, então a gente resolve dessa forma. Então eu entendo que existem pessoas. Agora, se não tiver uma indução, uma influência, uma injeção do comandante sobre a ótica que comanda toda a repartição pública, a gente também não anda. Então é importante que o prefeito, que tem uma sapiência incrível, um nível cultural fora da média, uma pessoa que realmente eu admiro pelo grau de conhecimento cultural que ele tem embarcado,
compreenda os anseios desses pequenos produtores. E a gente pode ter uma cidade de Curitiba maravilhosa, com polos de chocolates, com polos de cerveja, com polos de pães, vilas específicas sobre carnes defumadas, curtidas, e não mais à beira de estrada vendendo linguiça sem o controle. Sim, a charcutaria não precisa ficar na beira da estrada. Exato. Então, como se fosse Santa Felicidade, o polo, né, de cultura italiana, você pode estender vários polos por Curitiba, claro. Que nem você está colocando. E hoje a gente não é a capital... cabe, e é perfeito para fazer, claro. Tem condições de fazer, é viável, tem caminho para fazer isso. Nós não somos a capital da miscigenação brasileira? Sim. Nós não temos a Vila das Nações aqui, nós não temos todas as culturas imbuídas num único espaço. Nós temos italianos, poloneses, negros, judeus, alemães, eu vou até considerar pernambucanos. Mas assim, então é possível, a gente vive em harmonia. Então, quando eu saí de Pernambuco, falaram que aqui eu ia sofrer preconceito, porque aqui eles faziam isso e aquilo, nordestino, Foi o contrário, eu fui tão bem recebido que eu acho que o reflexo do sucesso que a Vodebral projeta na cidade é diretamente proporcional à recepção que eu tive dessas culturas que estão aqui embarcadas, desde polonês. E, de fato, uma cidade um pouco mais fria no inverno faz com que você fale menos. Sim. Você entra num estado de introspecção natural, né? Sim. Mas isso não impede que a pessoa seja uma pessoa fantástica, seja receptiva. Então eu fui muito bem recebido aqui. Então a cidade de Curitiba, assim, de modo geral, é algo fantástico. E não é à toa que a gente faz sucesso aqui. Sim. Então isso prova que aquela visão de imaginar que os moradores de Curitiba são pessoas que realmente não querem bem, é mentira. É uma história que foi criada na década... É um mito. É um mito na década de 70. Não impede que tenhamos os italianos brabos lá de Campo Largo, né? Que nós não tenhamos, por exemplo, os alemães mais bravos lá, os poloneses ali da colônia Muricy e tal. Isso não quer dizer que entendeu, né? Com português. Então, assim, eu acho que, em resumo, a cerveja artesanal faz parte de todo um ecossistema e que, se for escutada de uma forma inteligente e dado o amparo, como a Secretaria de Turismo está dando, o Oswaldo é um cara que tem realmente construído algo, Curitibera, a Rota Cervejeira e tal, e a gente vai ter uma cidade... E outra coisa, eu não estou falando aqui desse modelo de diálogo em busca de um cargo político ou ser político, nada disso. Meu negócio não é... Meu negócio é cerveja. Meu negócio está aqui. Eu só estou tentando demonstrar ferramentas que são possíveis de ser construídas para algo melhor. Não estou aqui me projetando de forma política para algo. Apesar de, como disse o Sérgio Moro, perguntaram para ele se ele podia ser um dia um político. Ele disse, não vejo isso no meu panorama de construção de minha vida. Mas isso não impede que pessoas públicas tenham perfis de comportamento político público. Então, assim, para mim também não impede, mas no meu plano de vida não prevê gestão pública. Mas para deixar claro, porque às vezes ele está se projetando negativo. O que eu quero dizer é que a gente precisa ser um pouco mais ouvido, escutado, compreendido, porque muitas vezes as repartições públicas em algum setor nos escutam, mas não nos compreende. Então não adianta abrir pauta, Falta uma boa vontade para buscar entender. É isso aí. E é difícil porque requer enriquecimento cultural de alguns para que haja o referencial do destilado cultural. Como que você vai fazer uma demanda executória de algo específico cultural se você não tem uma fonte que te influencie ou que te dê parecer sobre o tema? Então, como se eu dissesse assim, era mais importante que essas repartições públicas começassem a tomar cerveja artesanal, compreendessem o que é a filosofia artesanal, para que a partir desse momento eles começassem a delegar ou a executar algo no tema, ou legislar, né? Mas assim, voltando à Regina Sauer, né? A gente... ela falou das homenagens aqui, ela falou das degustações. Não. Para finalizar, então, a Regina Sauer, uma cerveja que ela mesma escolheu uma harmonização com queijo de mofo branco. Ela gosta muito do brie, do camembert, ela falou. E carnes brancas, que foi que ela falou que ela consome muito. Frango com mostarda e mel. E a gente fez um teste, realmente fica excelente, porque a cerveja tem uma característica ácida, com fruta, 6,5 de álcool, e quando você harmoniza com queijo suave, um mofo branco, vai bem. Ela falou o filme A Teoria de Tudo,
a banda do The Smiths e uma torta de limão. Então aqui é uma representação de uma harmonização dessa cerveja feita pela própria Regina com a cerveja, que é o pedigree de algo artesanal. Perfeito. Mas então, eu vou deixar aberto aqui, porque... Vamos fechar direitinho 1 hora, ó. Mais 40 segundos, fecha 1 hora. Essa foi uma primeira conversa. Correto. Espero que possa aproveitar. Termos várias outras conversas, porque eu sei que tem muita coisa que a pessoa já vai acontecer. Tem muita história aqui dentro da tua família Bode Brown, que eu faço questão de poder registrar, porque são histórias de valor que agregam. E também deixo disponível esse canal humilde, simples, para você comunicar. Aí, quando tiver algumas histórias que você queira pontuar, e a gente poder conversar aqui. Então, meu muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima, Samuel. E agora a gente vai tomar uma cervejinha lá, né? Vamos lá. Até mais, pessoal. Tchau, obrigado.